Fala pessoal, tranquilo? Seguinte, a aula de hoje a gente vai estar discutindo sobre números negativos em relação a como que a gente compara eles, como que a gente verifica se o número negativo é maior que o outro. Não só números negativos, mas números positivos também. Então, observando a reta numérica nossa, clássica, lembrando aqui do zero, que é a nossa origem, nós temos o sentido positivo com os números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E agora os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Combinado? Seguinte, imagina que em alguma cidade qualquer o pessoal começou a registrar temperaturas nessa cidade. E aí eles perceberam o seguinte, que no primeiro dia registraram uma temperatura de menos 4 graus Celsius. Combinado? Enquanto que, no segundo dia, eles registraram uma temperatura de 2 graus Celsius. E, por fim, no terceiro dia, o pessoal lá registrou uma temperatura de menos 1 grau Celsius. A pergunta é, por exemplo, entre o dia 1 e o dia 3, qual temperatura foi maior? Ou, se quiser perguntar de uma outra, comparar outros dias, comparando o dia 2 com o dia 3, qual temperatura foi maior também? Então vamos lá, vamos tentar discutir isso daqui. Primeiro dia então, tá aqui, primeiro dia está lá no menos 4 graus Celsius, então se a gente for pegar na reta numérica, vai ser justamente aqui no ponto igual a menos 4. Lá no segundo dia, foi justamente 2 graus Celsius e no terceiro dia, menos 1 grau Celsius. Então, primeiro, segundo e terceiro dia. Tranquilo? Muito bom. Seguinte, pensa comigo. Se eu for comparar o primeiro com o segundo dia, qual temperatura maior? Isso é muito simples. Olha, o 2 é positivo. 2 graus é positivo e o primeiro dia, né? Você tinha menos 4 graus negativos. Então, aqui é claro que o número positivo vai ser maior. Então, a primeira coisa então, que a gente pode falar é que 2 graus Celsius, por exemplo, é maior do que 4 graus Celsius, certo? Porque menos 4, melhor dizendo, graus Celsius. Por quê? Porque 2 graus é um número positivo, isso vai sempre ser maior que um número negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que afirmar aqui é que números positivos são sempre maiores do que números negativos. Lembrando que na reta numérica é muito simples isso. O número que está à direita é sempre maior que o que está à esquerda. Então, se o 2 está à direita do menos 4, então o 2 é maior que o menos 4. Simples, né? Segundo, vamos comparar agora o segundo dia com o terceiro dia. 2 graus e menos 1 grau. Mais uma vez, você tem um número positivo com um número negativo. Então, como a gente acabou de falar, nesse caso, 2 graus Celsius, por exemplo, vai ser maior do que 1 grau Celsius. Tranquilo? E para finalizar, agora sim, o que pode gerar um pouco mais de discussão. Olha, se eu for comparar, então, o primeiro com o terceiro dia, menos 4 e menos 1, qual é maior? Aqui tem que tomar um cuidado. Pensa comigo. Aqui no terceiro dia você teve menos 1 grau e no primeiro dia menos 4 graus. Aqui nesse caso, o menos 1 grau vai ser maior que o menos 4, pelo fato do menos 1 estar à direita do menos 4, aquela velha história. Então, olha, a gente pode falar de uma outra forma, que o menos 4 graus ele é menor que o menos 1 grau Celsius. Ou seja, o menos 1 grau Celsius é maior que o menos 4 nesse caso. Ou seja, números negativos, quando eles estão à direita de algum outro número negativo, vai ser maior. Então, se o menos 1 está à direita de menos 4, o menos 1 é maior que o menos 4. Tudo bem? E assim a gente vai caminhando. Vamos lá. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Olha, por exemplo, o menos 6 ele é menor do que 1. Leiamos, menos 6 é menor que 1. Aqui no outro caso, menos 1 menor do que 7. Então, olha, menos 1 é menor que 7. Menos 2 menor que menos 1. Menos 2 é menor que menos 1. Lembrando, o menos 2 ele está à esquerda do menos 1. Ou, se a gente quiser falar, o menos 1 está à direita do menos 2. Então, o menos 1 vai ser maior. Lembrando que aqui, ó, no nosso sinal de menor ou maior,
lembre-se que a abertura é que manda. Então, se o 1 está do lado da abertura, quer dizer que, se o menos 1, melhor dizendo, está do lado da abertura, quer dizer que o menos 1 é maior que o menos 2. Continuando, menos 5, agora eu troquei, menos 5 é maior que menos 12, olha, menos 5 está do lado da abertura, então ele é maior do que o número que está vendo aqui depois. Menos 5 maior que menos 12, por quê? O menos 5 está à direita do menos 12, olha, se você for pensar aqui, o menos 5 está aqui e o menos 12 vai estar cá atrás. Então, o menos 5 está à direita do menos 12, então ele vai ser maior, tá bom? E assim por diante. Agora, esses aqui, eu vou deixar para vocês escreverem como é que a gente lê. Mas, aqui eu tenho o menos 12 e o menos 12,1. Pensa, o menos 12 ele está à direita do menos 12,1. E o menos 15 está à esquerda do menos 14,9. Então, você vai ver que esse número é maior que esse. E o menos 15 aqui no caso é menor do que esse. Se tiver com dúvida, lembre-se da reta numérica, tá? Uma forma de a gente firmar isso é o seguinte também. O número negativo, o número negativo que está mais próximo do zero é sempre maior, tá? Então, por exemplo, se o menos 12 está mais próximo do zero, ele é maior que o que vem aqui logo em seguida. E se o menos 15 aqui nesse caso está mais longe do zero, então ele é menor do que esse número que vem aqui logo em seguida. Ok? Então, olha, para afirmar isso, então, nos números negativos. Vamos lá, agora vamos todo mundo escrever juntos. O menor é aquele que fica mais distante da origem. Ou origem aqui a gente entende por zero. O zero é a origem. Então, o número, quanto mais distante ele estiver da origem, menor ele é. Quanto mais próximo ele estiver da origem, maior ele vai ser. E aqui nos positivos, percebe que é o contrário. O menor, por exemplo, se a gente for pensar no menor, é aquele mais próximo da origem. Então, quanto mais próximo da origem um número positivo estiver, então quanto mais próximo do zero ele estiver, menor ele vai ser. Quanto mais distante o número positivo estiver, maior ele vai ser. Tudo bom? Muito bem. Então, essa noção de distância é importante que a gente tenha bem firme. Anote essas duas informações aí pra gente, para ficar legal, tá bom? Agora, para finalizar, vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha lá da página 99, número 2. Está pedindo para a gente colocar esses números em ordem crescente. E aí a gente vai colocar em prática isso que eu acabei de falar. Vamos lá. Aqui no conjunto desses primeiros números, a gente tem alguns números aqui. 23, menos 56,2 e assim por diante. Vamos lá, vamos pegar o menor número. Se está pedindo em ordem crescente, é do menor para o maior. Então, o menor número aqui vai ser o que está mais distante do zero, pensando nos números negativos. Então, como eu tenho números negativos, vamos olhar para eles primeiro. Porque, lembrando, qualquer número negativo é menor que um positivo, isso é lógico. Então, vamos olhar o número negativo que está mais distante da origem, que está mais distante do zero. É justamente o menos 56,2. E aí, logo em seguida, vem o menos 56,1. Tome muito cuidado, o menos 56,2 é menor do que o menos 56,1, porque, olha, 56,2 está muito mais distante da origem do que o menos 56,1. Continuando, depois, vamos ver, esse tem o menos 15 e o menos 12. Qual desses dois que é menor? O menos 15, porque o menos 15 está mais distante do zero, certo? Está à esquerda do menos 12, que vem logo em seguida. Acabaram os números negativos, agora, olha, o que vai vir? Vai vir positivo? Ainda não, tem o zero. Então, o zero vem logo depois do menos 12. Como não tem nenhum outro número negativo, é o zero. Depois do zero, a gente vai vir com o primeiro número positivo mais perto do zero. Qual que é o número positivo mais perto do zero? Ou seja, o menor. É o 13 agora. É o 13. Depois do 13, a gente vem com o 18. Depois, o 18,78 e, para finalizar, o 23. Aí acabou a sequenciazinha desse primeiro quadrinho.
No segundo, mais uma vez, vamos observar os números negativos primeiro. Qual que é o mais distante do zero aqui dos negativos? É justamente o menos 8,1. Muito bom. Depois do menos 8,1, nós temos o menos 3,04. E aí, é mentira, na verdade tem aqui, olha aqui, eu já estou até confundindo. Na verdade, o menos 3,4. Então, isso aqui eu vou até fazer uma gambiarra aqui. Ó. Na verdade, aqui vai vir o menos 3,4. Aí, logo depois, aí sim vai vir o menos 3,04. Por quê? O menos 3,4 está mais distante da origem do zero do que o menos 3,04. Depois, menos 2,3, que é logo isso aqui. E aí acabaram os números negativos. Se acabaram os negativos, a gente vai para o zero, que também está aqui. Depois do zero vem os positivos. O menor positivo que você tem é o 3, depois vem o 4 logo em seguida. E aí depois, com bastante cuidado, a gente vai colocar o 0,09, que é menor do que o 9,1. Aí fechou a nossa sequência. Combinado? Muito bom. Então nós temos aqui, ó, as duas sequências crescentes desses dois números. Então, aprendendo aí a comparar números negativos com números negativos, números positivos com positivos, positivos com negativos, enfim. Muito simples, muito fácil, tranquilo. Qualquer dúvida vocês mandem pra gente. Fechou, moçada? Grande abraço e valeu!